Meu primo me mandou mensagem. Seu ex-stalker acabou de ser solto da prisão e tem seu endereço. Eu olhei para a mensagem por 30 segundos, antes das minhas mãos começarem a tremer tanto que quase derrubei meu telefone. Rafael estava livre depois de 3 anos atrás das grades e de alguma forma já tinha me encontrado. Eu havia me mudado para o outro lado do país, mudei meu sobrenome, apaguei todo o rastro da minha vida antiga online, mas nada disso importava se ele tinha meu endereço. Meu primo Diego escreveu imediatamente depois. Um companheiro de cela me contou. Rafael está planejando isso há meses. O cara está obcecado. Você precisa fugir agora. O apartamento de repente parecia exposto. Cada janela um ponto de entrada potencial. Cada sombra, um esconderijo. Peguei meu laptop e comecei a procurar voos saindo da cidade, meu cursor pairando sobre destinos que eram longe o suficiente, mas perto o bastante para dirigir de volta se necessário. Mas onde eu poderia ir que Rafael não me encontrasse eventualmente? Ele já havia me rastreado antes quando pensei que estava segura. 3 anos atrás, consegui uma medida protetiva depois que ele invadiu meu apartamento e esperou no guarda-roupa do meu quarto por 6 horas até eu chegar do trabalho em casa. O olhar nos seus olhos quando o encontrei sentado na minha cama segurando meu suéter favorito ainda assombrava meus pesadelos. Ele havia estado calmo, quase gentil, enquanto explicava como nós pertencíamos um ao outro e como eu entenderia eventualmente se parasse de lutar contra o que estava destinado a ser. A polícia o havia prendido naquela noite, mas Rafael havia violado a medida protetiva 17 vezes nos meses seguintes, aparecendo no meu trabalho, me seguindo ao supermercado, deixando presentes no para-brisa do meu carro, com bilhetes sobre como ele podia ser paciente. O incidente final aconteceu quando estava jantando com amigos num restaurante no centro. Rafael havia conseguido um emprego como entregador só para poder entrar no restaurante e se aproximar da nossa mesa. Ele havia se ajoelhado ao lado da minha cadeira e me pediu em casamento com um anel que fez de sacolas trançadas da cadeia, falando alto o suficiente para todo o restaurante ouvir sobre como nosso amor havia sobrevivido à sua ausência temporária. Os outros clientes acharam romântico até verem minha cara. Minha amiga Fernanda havia ligado para o 190, enquanto Rafael continuava seu discurso sobre destino e almas gêmeas. Quando a polícia chegou, ele calmamente entregou o anel e disse que entendia que eu precisava de mais tempo para processar meus sentimentos. Esse foi o incidente que finalmente lhe rendeu 3 anos na penitenciária estadual por perseguição e violação de medida protetiva. 3 anos que usei para construir uma nova vida em São Paulo, pensando que distância e tempo me manteriam segura. Liguei para Diego imediatamente. Como ele conseguiu meu endereço? Não sei todos os detalhes, mas seu companheiro de cela disse que Rafael passou os 3 anos inteiros pesquisando você. Mandou imprimir fotos das suas redes sociais antes de você deletar tudo. Sabia sobre seu trabalho, seu apartamento, até sua cafeteria favorita. Meu estômago despencou. Que fotos? Eu deletei tudo antes de me mudar. Screenshots antigos, páginas em cache, coisas que amigos postaram e te marcaram. Ele tinha todo um sistema para manter controle. Seu companheiro de cela achou romântico no início, até Rafael começar a falar sobre como você estava apenas confusa e precisava ser lembrada do que significava para ele. Olhei ao redor do meu apartamento-estúdio, realmente o vendo pela primeira vez como Rafael o veria. Térreo com janelas de frente para o estacionamento. Sem sistema de segurança, apenas uma corrente e uma fechadura que qualquer um com ferramentas básicas poderia vencer. Uma saída pela porta da frente. Nenhuma saída por trás. Diego, preciso que faça algo por mim. Ligue para a delegada Santos da Polícia Civil de São Paulo e diga que Rafael Silva foi solto da penitenciária e fez ameaças. Diga que preciso reativar meu arquivo de caso. Já fiz isso. Ela está a caminho da sua casa agora. Alívio me inundou. Delegada Santos havia lidado com meu caso original antes de eu me mudar, e ela foi quem sugeriu que eu me relocalizasse quando o comportamento de Rafael escalou. Ela entendia como ele era perigoso e não descartaria isso como paranoia. 20 minutos depois, delegada Santos bateu na minha porta com um policial uniformizado ao lado dela. Reconheci ela imediatamente. Por volta dos 40, cabelo castanho curto, o tipo de presença firme que fazia você sentir que finalmente alguém competente estava lidando com a situação. Diego me informou, disse sem rodeios. Estamos tratando isso como uma ameaça ativa. Há quanto tempo recebeu o aviso? Cerca de 1 hora. Ela assentiu e pegou seu telefone. Vou reportar isso à força-tarefa. Rafael Silva é considerado de alto risco, e sua soltura deveria ter acionado notificação automática às vítimas. Alguém falhou no protocolo. O policial uniformizado começou a andar pelo meu apartamento, verificando janelas e fechaduras enquanto a delegada Santos me entrevistava. Ela queria saber sobre qualquer contato que tive com Rafael ou seus associados, qualquer atividade suspeita ao redor do prédio, qualquer sensação de estar sendo vigiada. Contei sobre as ligações estranhas que estava recebendo na semana passada. Alguém ligava, eu atendia, depois desligavam sem falar nada. Assumi que eram televendas ou números errados, mas agora parecia sinistro. Essas ligações começaram exatamente 7 dias atrás, disse, verificando meu registro de chamadas. Sempre de números diferentes, sempre durante o dia quando normalmente estaria trabalhando.
Delegada Santos fez anotações enquanto o policial uniformizado terminou sua avaliação de segurança. As notícias não eram boas. Meu apartamento era o que ele chamou de taticamente indefensável, com muitos pontos de acesso e nenhum quarto seguro para recuar se alguém entrasse. Você não pode ficar aqui esta noite, disse Delegada Santos firmemente. Vamos montar vigilância no prédio, mas Rafael é inteligente e paciente. Ele vai esperar até não estarmos observando, então fazer seu movimento. Onde vou ficar? Não posso pagar hotel indefinidamente. Há um programa de casa-abrigo para casos de violência doméstica de alto risco. Não é luxuoso, mas é seguro e confidencial. Pode fazer uma mala rapidamente? Joguei essenciais na minha maior mala, enquanto os policiais esperavam. Mudas de roupa, produtos de higiene, meu laptop, documentos importantes, o spray de pimenta que Delegada Santos havia me dado 3 anos atrás e que carregava todos os dias desde então. Enquanto arrumava, meu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Bem-vinda de volta em casa, linda. Senti tanto sua falta. Minhas mãos começaram a tremer novamente quando mostrei a mensagem para a Delegada Santos. Ela imediatamente reportou para sua especialista em mensagens e me fez encaminhar o número para análise. Isso confirma que ele está monitorando você ativamente, disse ela. O timing não é coincidência. Ele enviou isso bem quando estávamos discutindo levá-la para a segurança. A casa-abrigo era um sobrado discreto num bairro residencial, 30 minutos fora da cidade. Sem placas, sem características óbvias de segurança, apenas uma casa de aparência normal, numa rua tranquila. Mas quando o Delegada Santos bateu na porta, notei a estrutura reforçada e múltiplas fechaduras. Uma mulher na casa dos 50 a atendeu, se apresentando como Linda, a coordenadora da casa. Ela tinha o olhar desgastado de alguém que havia visto demais, mas ainda se importava o suficiente para ajudar. Temos protocolos aqui que mantêm todos seguros, Linda explicou, enquanto me mostrava um quarto pequeno com uma cama de solteiro e uma cômoda. Nenhum contato com pessoas de fora, a menos que seja liberado por mim primeiro. Nenhuma rede social, não postar fotos, não compartilhar este endereço com ninguém. O quarto era básico, mas limpo, com cortinas pesadas e uma janela que tinha grades disfarçadas para parecer decorativas. Linda me entregou um celular pré-pago e explicou que meu telefone normal precisaria ficar desligado, exceto para ligações essenciais, feitas através do sistema seguro deles. Rafael é tecnologicamente sofisticado. Delegada Santos havia me avisado. Ele pode rastrear a localização do seu telefone, monitorar suas ligações, até acessar suas fotos e mensagens se instalou spyware. Estamos tratando como se ele tivesse acesso completo à sua vida digital. Na primeira noite na casa-abrigo, fiquei acordada ouvindo cada som. A casa tinha 3 outras mulheres hospedadas, cada uma com sua própria história de horror de violência escalando e proteção legal falhando. Não compartilhamos detalhes, mas o entendimento entre nós foi imediato. Todas nós sabíamos como era se sentir caçada por alguém que dizia nos amar. Linda havia instalado um sistema de check-in, onde cada residente tinha que verificar que estava segura a cada poucas horas, apertando um botão no seu quarto. Se alguém perdesse 2 check-ins, segurança armada responderia imediatamente. Era ao mesmo tempo tranquilizante e aterrorizante precisar desse nível de proteção. Delegada Santos ligou na manhã seguinte com uma atualização que fez meu sangue gelar. Encontramos o carro do Rafael estacionado 3 quadras do seu prédio. Ele está lá desde ontem à tarde apenas observando e esperando. Ele ainda está lá? Não. O carro sumiu agora, mas encontramos algo no veículo quando o rebocamos. Ela fez uma pausa. Fotos suas tiradas recentemente. Você indo trabalhar, saindo do seu prédio, na cafeteria da Rua 5. Ele está te vigiando há pelo menos 2 semanas. As fotos provaram que Rafael havia me encontrado muito antes do aviso do Diego. Ele havia estado observando, aprendendo minhas rotinas, planejando sua abordagem. A sensação enjoada no meu estômago se intensificou quando percebi quão exposta eu havia estado, seguindo minha vida diária, enquanto um predador estudava cada movimento meu. Há mais, Delegada Santos continuou. Encontramos um diário no carro dele. Entradas detalhadas sobre sua rotina diária, descrições das suas roupas, especulações sobre seus relacionamentos com colegas de trabalho e vizinhos. Ele estava construindo um perfil psicológico da sua vida atual. Que tipo de especulações? Ele está convencido de que você está sendo controlada ou manipulada por outras pessoas. As entradas do diário sugerem que ele acredita que você quer se reconciliar, mas não pode por causa de influência externa. Ele identificou várias pessoas que considera ameaças ao relacionamento de vocês. Minha boca secou. Que tipo de ameaças? Seu chefe? Seu vizinho do andar de baixo com quem às vezes conversa? A barista da sua cafeteria que sabe seu nome? Rafael tem descrições detalhadas de todos eles e notas sobre como remover a influência deles da sua vida. A extensão da obsessão do Rafael era impressionante. Ele não estava apenas focado em mim. Ele havia construído uma teoria conspiratória inteira sobre quem estava nos mantendo separados. Na mente dele, eu era uma vítima que precisava ser resgatada das pessoas que me manipulavam. Esse nível de delírio o tornava infinitamente mais perigoso porque ele genuinamente acreditava que estava me salvando em vez de me aterrorizando. Delegada, preciso avisar meus colegas de trabalho se ele os considera ameaças. Já estamos cuidando disso.
Notificamos seu empregador e recomendamos segurança reforçada no seu local de trabalho. Seu chefe está cooperando completamente com nossas medidas de proteção. Linda bateu na minha porta naquela tarde dizendo que eu tinha uma visita na sala comum. Delegada Santos estava lá com uma mulher que eu não reconhecia. Loira, talvez 40 anos, com o tipo de inteligência aguçada que sugeria treinamento policial. Esta é a agente Coleman da Polícia Federal, disse delegada Santos. O caso do Rafael foi elevado ao nível federal, devido ao seu padrão de perseguição interestadual e à natureza sofisticada dos seus métodos de vigilância. Agente Coleman se sentou na minha frente com uma pasta grossa. Estamos rastreando Rafael Silva há mais tempo do que você pode esperar. Esta não é sua primeira vítima. Meu coração parou. O que quer dizer? Rafael tem um padrão. Ele se fixa numa mulher, escala para comportamento criminoso, é preso, então usa seu tempo na prisão para planejar sua próxima abordagem. Você é a quarta mulher que ele atacou nos últimos 12 anos. Ela abriu a pasta e me mostrou fotografias de 3 outras mulheres. Idades diferentes, aparências diferentes, mas todas compartilhando uma semelhança geral comigo. Cabelo escuro, estrutura similar, o tipo de confiança quieta que aparentemente desencadeava a obsessão do Rafael. O que aconteceu com elas? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. A primeira mulher, Sarah, se mudou para o Canadá e mudou sua identidade completamente. Nenhum contato por 8 anos, o que consideramos um sucesso. A segunda, Jennifer, não teve tanta sorte. Rafael a encontrou após sua primeira soltura e escalou para a violência física. Ela sobreviveu, mas tem ferimentos permanentes. Agente Coleman virou a página para me mostrar um boletim policial com fotos que me fizeram sentir mal. A terceira mulher, Amanda, desapareceu completamente. Suspeitamos que Rafael a sequestrou, mas nunca conseguimos provar ou localizar seus restos. O quarto parecia muito quente e muito frio ao mesmo tempo. Eu era parte de um padrão, um tipo que desencadeava algo perigoso na psicologia do Rafael. A conexão pessoal que pensei que tínhamos era uma ilusão. Eu era apenas a versão mais recente de uma obsessão que ele havia refinado por mais de uma década. A boa notícia, agente Coleman continuou, é que aprendemos com os casos anteriores. Conhecemos seus métodos, seus padrões de escalação, seus gatilhos psicológicos. Desta vez, estamos nos antecipando em vez de reagir aos movimentos dele. O que isso significa? Significa que vamos pegá-lo em flagrante em vez de esperar ele te machucar. Mas requer sua cooperação com uma operação que tem alguns riscos. Delegada Santos se inclinou para a frente. Queremos usar você como isca. O plano que elas delinearam era aterrorizante, mas lógico. Eu retornaria à minha rotina normal enquanto era monitorada por uma força-tarefa disfarçada. Quando Rafael inevitavelmente fizesse seu movimento, elas o prenderiam com evidência suficiente para garantir que ele ficasse na prisão permanentemente. Ele está esperando que você fuja ou se esconda. Agente Coleman explicou. Quando você não fizer isso, quando parecer estar vivendo normalmente, isso vai desencadear sua necessidade de fazer contato. Seu padrão sugere que ele tentará se aproximar de você diretamente dentro de 72 horas. E se algo der errado, se ele chegar até mim antes de vocês poderem pará-lo? É por isso que temos salvaguardas no lugar. Você usará um rastreador GPS e um botão de pânico. Agentes disfarçados serão posicionados no seu apartamento, seu local de trabalho e em todo lugar entre eles. Você nunca estará sozinha, mesmo quando não puder ver a proteção. Delegada Santos me entregou um pequeno dispositivo que parecia um monitor de fitness. Isso envia um alerta instantâneo para nossa equipe tática se você apertar. Tempo de resposta abaixo de 90 segundos em qualquer lugar da cidade. Linda ofereceu uma perspectiva diferente quando perguntei sua opinião mais tarde. Vi muitas mulheres passarem por este programa, disse enquanto sentávamos na cozinha tomando café. As que assumem controle da situação geralmente se saem melhor que as que apenas continuam fugindo. Mas você precisa entender que qualquer escolha tem riscos. O que você faria? Me perguntaria uma questão. Quero passar o resto da minha vida olhando por cima do ombro? Ou quero acabar com isso definitivamente? Porque Rafael não vai parar. A prisão não curou sua obsessão. Apenas lhe deu tempo para planejar melhor. Naquela noite, liguei para minha irmã em Belo Horizonte e expliquei a situação. Ela imediatamente se ofereceu para dirigir até lá e ficar comigo, mas disse que isso apenas a colocaria em perigo também. Rafael havia identificado qualquer pessoa que considerasse uma influência na minha vida como um alvo potencial. Isso é insano, ela disse. Você não deveria ter que arriscar sua vida para parar algum psicopata que não consegue aceitar um não. Eu sei, mas a alternativa é fugir para sempre, e ele provou que pode me encontrar não importa onde eu vá. Conversamos por 1 hora, e no final da ligação, ela entendeu por que eu precisava tentar o plano da Polícia Federal. Não porque fosse seguro, mas porque era o único caminho que poderia realmente acabar com o pesadelo em vez de apenas adiá-lo. Na manhã seguinte, me mudei de volta para meu apartamento sob proteção de vigilância total. A equipe da agente Coleman havia instalado câmeras escondidas por todo o prédio e posicionado agentes disfarçados em unidades estrategicamente selecionadas. Meu vizinho do andar de cima era na verdade um agente federal, assim como o funcionário da manutenção que havia estado consertando coisas no complexo toda a semana. Voltei ao trabalho na empresa de contabilidade, onde estava empregada há 8 meses.
Meus colegas haviam sido informados sobre a situação de segurança e instruídos a imediatamente alertar a gerência se alguém fizesse perguntas sobre mim ou parecesse estar observando o prédio. A recepcionista tinha fotos do Rafael e instruções para ligar para o 190 se ele aparecesse no lobby. Por 2 dias, nada aconteceu. Segui minha rotina normal: trabalho, mercado, cafeteria, academia, sabendo que agentes treinados estavam observando cada movimento meu. O rastreador GPS parecia pesado no meu pulso, um lembrete constante de que eu era isca numa armadilha projetada para pegar um predador. Na terceira manhã, agente Coleman ligou enquanto eu estava me preparando para o trabalho. Ele fez contato com seu proprietário ontem à noite, se passou por seu irmão, disse que estava planejando uma visita surpresa, perguntou o número do seu apartamento e se você morava sozinha. O que meu proprietário disse? Nada, felizmente. Seu proprietário sabe sobre a situação de segurança e imediatamente ligou para nossa linha direta. Mas Rafael agora sabe exatamente onde você mora e que você não está se escondendo. O final do jogo estava começando. Em horas, Rafael provavelmente faria seu movimento. Usei o botão de pânico disfarçado como um colar e tentei agir normalmente durante meu trajeto para o trabalho, embora cada pessoa no ônibus parecesse potencialmente suspeita. No escritório, sentei na minha mesa processando faturas e atendendo telefones enquanto agentes federais monitoravam as entradas do prédio. Por volta do meio-dia, a recepcionista ligou para meu ramal. Tem alguém aqui perguntando por você. Diz que é seu primo Diego. Meu sangue virou gelo. Diego ainda estava na Bahia e nunca apareceria sem avisar. Rafael estava no prédio 5 andares abaixo de mim, fingindo ser família. Diga que estou numa reunião e peça para ele esperar no lobby, disse, seguindo o protocolo que a agente Coleman havia me ensinado. Então imediatamente ligue para o número que te dei ontem. Apertei o botão de pânico e senti a pequena vibração que confirmou que o sinal havia sido enviado. Em segundos, a voz da agente Coleman veio através do meu ponto auditivo. Equipe tática está se movendo. Fique exatamente onde está. Não se aproxime do lobby. Através da janela do meu escritório, pude ver carros sem identificação parando no prédio. Homens de terno já estavam posicionados no lobby, tendo antecipado que Rafael poderia tentar essa abordagem. A recepcionista ligou de volta 2 minutos depois. Seu primo disse que vai esperar, mas parece realmente ansioso para te ver. Está fazendo muitas perguntas sobre seu horário e quando você normalmente sai do trabalho. Mantenha ele falando, mas não dê nenhuma informação. Ajuda está chegando. Observei pela janela enquanto agentes federais entravam no prédio, se coordenando com o pessoal disfarçado já lá dentro. Este era o momento para o qual havíamos nos preparado. Rafael finalmente estava fazendo seu movimento, e desta vez, a polícia estava pronta. A voz da agente Coleman veio através do meu ponto auditivo novamente. Sujeito está sob custódia. Repito. Rafael Silva. Está sob custódia. Você pode descer para o lobby agora. A descida de elevador pareceu surreal. Depois de 3 anos de medo e meses de preparação, acabou em menos de 5 minutos. Quando as portas se abriram, vi Rafael algemado, flanqueado por 2 agentes federais. Ele parecia exatamente como eu me lembrava. Altura média, cabelo castanho, o tipo de rosto esquecível que o havia ajudado a se misturar enquanto me perseguia. Mas sua expressão quando me viu era qualquer coisa menos esquecível. Raiva pura misturada com o que ele provavelmente pensava ser amor. Uma combinação que sempre me aterrorizou nele. Sofia, ele disse, enquanto os agentes o levaram passando por mim. Você está linda. Eu sabia que você entenderia, eventualmente. Isso é apenas temporário. Nós somos destinados a ficar juntos. Não respondi. Não conseguia responder. A maneira casual como ele falou, como se ser preso por perseguição fosse apenas um pequeno inconveniente no nosso relacionamento destinado, me lembrou exatamente por que eu precisava acabar com isso permanentemente. Agente Coleman se aproximou de mim enquanto colocavam Rafael no veículo de transporte. Encontramos evidência adicional no quarto de hotel dele. Fotos, equipamento de vigilância, planos detalhados para se aproximar de você, além de armas, 3 facas e abraçadeiras. Isso ia escalar para sequestro, ou pior. O que acontece agora? Agora ele enfrenta acusações federais por perseguição interestadual, violação de ordens protetivas e tentativa de sequestro. Com suas condenações anteriores e a evidência que coletamos, está enfrentando de 15 a 20 anos no mínimo. Enquanto os carros da polícia se afastaram com Rafael dentro, senti algo que não experimentava há anos. Segurança real, não o alívio temporário de distância ou esconderijo, mas a certeza profunda de que a ameaça foi neutralizada. Delegada Santos me acompanhou de volta ao meu apartamento naquela noite para coletar meus pertences. O equipamento de vigilância ficaria no lugar até o julgamento, mas eu estava livre para retornar à minha vida normal. Você fez algo incrivelmente corajoso, ela disse enquanto esperávamos o elevador. A maioria das pessoas na sua situação teria apenas continuado fugindo. Fugir não estava funcionando. Ele sempre ia me encontrar. Nem todo mundo percebe isso. Você assumiu o controle da situação em vez de deixar ela te controlar. Naquela noite, liguei para Diego para agradecer pelo aviso que havia iniciado a cadeia de eventos, levando à captura do Rafael. Caramba! Ele disse quando contei sobre a operação da Polícia Federal. Então esse psicopata esteve rastreando outras mulheres também por 12 anos? Aparentemente,
eu era apenas o alvo mais recente. Jesus, você sabe o que isso significa, né? Você provavelmente salvou quem quer que ele fosse atacar em seguida. Não havia pensado dessa forma, mas Diego estava certo. Ao concordar com a Operação Federal, não apenas acabei com a ameaça do Rafael para mim, mas preveni que ele vitimasse outras mulheres no futuro. Agente Coleman ligou uma semana depois com atualizações sobre o caso. Rafael havia sido negada fiança devido ao seu risco de fuga e padrão de violar ordens judiciais. A evidência coletada durante sua prisão também o conectou ao desaparecimento da Amanda 3 anos atrás. Encontramos os pertences dela num depósito que ele alugou sob nome falso. Agente Coleman explicou. Ele agora enfrenta acusações de homicídio além das acusações de perseguição e sequestro. Há evidência suficiente para condená-lo? Mais que suficiente. Entre a evidência física, as entradas do diário dele e suas declarações gravadas durante a prisão, o promotor está confiante sobre conseguir múltiplas sentenças de prisão perpétua. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Testemunhei por 3 horas, descrevendo o padrão de comportamento escalante do Rafael e o medo que controlou minha vida por anos. Seu advogado de defesa tentou pintá-lo como mentalmente doente, em vez de criminalmente responsável, mas a evidência de premeditação e planejamento sofisticado minou essa estratégia. O júri levou apenas 4 horas para considerar Rafael culpado em todas as acusações. O juiz o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 40 anos adicionais pelas acusações de armas e tentativa de sequestro. Durante a audiência de sentença, o juiz leu uma declaração que capturou exatamente por que este caso havia sido tão importante. As ações do réu representam uma campanha sistemática de terror projetada para privar a vítima de seu direito fundamental de viver livre do medo. Este tribunal considera que o padrão de comportamento do réu, através de múltiplas vítimas, demonstra um nível de cálculo predatório que requer remoção permanente da sociedade. Quando saí do tribunal, agente Coleman me entregou um cartão com informações de contato de uma defensora de vítimas. Recuperação deste nível de trauma leva tempo, ela disse. Não espere se sentir normal imediatamente só porque a ameaça legal se foi. Ela estava certa. Por meses após o julgamento, ainda me encontrava verificando fechaduras obsessivamente e examinando multidões por rostos familiares. A hipervigilância que me manteve viva durante o período de perseguição não desapareceu da noite para o dia só porque Rafael estava na prisão. Terapia ajudou. Doutora Martinez se especializou em recuperação de trauma e entendia como perseguição prolongada afetava o sistema nervoso. Trabalhamos em distinguir entre cautela racional e paranoia induzida por trauma, desenvolvendo estratégias para gradualmente retornar a atividades sociais normais, sem ignorar preocupações legítimas de segurança. Seu corpo aprendeu a tratar o mundo como perigoso porque era perigoso, ela explicou durante uma sessão. Agora precisamos ensiná-lo que a ameaça específica se foi enquanto mantemos consciência apropriada do seu ambiente. O processo levou mais de 1 ano, mas eventualmente parei de saltar com sons inesperados e aprendi a curtir atividades como caminhadas noturnas e planos sociais espontâneos que haviam sido impossíveis durante o período de perseguição. Continuei trabalhando na empresa de contabilidade e meus colegas gradualmente pararam de me tratar como uma vítima frágil que poderia quebrar a qualquer momento. As medidas de segurança do escritório instaladas durante a crise do Rafael se tornaram características permanentes, beneficiando a segurança de todos. Meu chefe eventualmente me promoveu a contadora sênior, citando minha compostura sob pressão como evidência de forte potencial de liderança. 2 anos após a condenação do Rafael, comecei a namorar novamente. Foi aterrorizante no início. Como você confia em alguém novo quando experimentou uma traição tão completa de confiança? Mas doutora Martinez me ajudou a entender que o comportamento do Rafael foi uma aberração extrema, não representativa de relacionamentos humanos normais. Conheci João numa aula de culinária que doutora Martinez havia sugerido como forma de participar em atividades sociais com estrutura de segurança integrada. Ele foi paciente com minha cautela inicial e não me pressionou a compartilhar detalhes sobre meu passado até eu estar pronta. Quando contei para ele sobre Rafael, sua reação foi exatamente o que eu precisava. Raiva pelo que eu havia passado, mas nenhuma tentativa de se posicionar como meu protetor ou salvador. Estamos juntos há 8 meses agora, e ele entende que algumas das minhas práticas de segurança não são negociáveis. Ainda verifico fechaduras 2 vezes, ainda evito compartilhar muita informação pessoal online, ainda mantenho o programa de confidencialidade de endereço que mantém minha localização real fora de registros públicos. Mas essas precauções parecem razoáveis em vez de paranoicas, porque são escolhas que estou fazendo de uma posição de força em vez de reações desesperadas à ameaça imediata. Agente Coleman liga a cada poucos meses para me atualizar sobre o status do Rafael. Ele foi colocado em segurança máxima e foi multado múltiplas vezes por tentar acessar privilégios de internet e pressionar outros detentos a fazer ligações em seu nome. A prisão não curou sua obsessão, mas a conteve permanentemente. Ele ainda fala sobre você, agente Coleman me disse durante sua última ligação. Ainda acredita que você vai visitá-lo eventualmente. Ainda convencido de que isso tudo é um mal-entendido que vai se resolver. Isso te preocupa? Não em termos de perigo imediato,
Ele nunca vai sair e a prisão monitora todas suas comunicações, mas confirma que fizemos a escolha certa buscando sentenças perpétuas. Suas ilusões não desapareceram nem um pouco. 3 anos depois, finalmente posso dizer que minha vida me pertence novamente. Viajo sem constantemente olhar por cima do ombro. Uso meu nome real em reservas de restaurante. Posto ocasionalmente nas redes sociais, embora ainda seja cuidadosa com informações de localização e detalhes pessoais. O trauma deixou mudanças permanentes em como navego pelo mundo. Mas essas mudanças parecem sabedoria em vez de danos. Trabalho como voluntária agora com um programa de defesa de vítimas, ajudando outros sobreviventes de perseguição a entender suas opções legais e recursos de segurança. Muitos deles estão onde eu estava 5 anos atrás. Aterrorizados, isolados, convencidos de que são impotentes contra alguém que se recusa a aceitar rejeição. Compartilho minha história não para minimizar seu medo, que é completamente justificado, mas para demonstrar que mesmo os perseguidores mais persistentes e sofisticados podem ser parados com a combinação certa de ação legal, cooperação policial e coragem pessoal. A parte mais difícil para a maioria dos sobreviventes aceitar é que assumir controle requer temporariamente aumentar o risco para eliminar a ameaça permanentemente. É contraintuitivo. Tudo no seu corpo grita para correr e se esconder quando você está sendo caçada. Mas às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de correr e forçar o confronto nos seus termos com proteção profissional no lugar. Delegada Santos, que manteve contato mesmo depois do caso fechar, resumiu perfeitamente durante nossa última conversa. Você se transformou de vítima para sobrevivente para defensora. Essa progressão requer força insível e dá esperança para outras pessoas enfrentando situações similares. Mês passado, recebi uma carta de Sara, a primeira mulher que Rafael havia perseguido 12 anos atrás. Ela havia lido sobre o caso nas notícias e queria me agradecer por finalmente pará-lo. Sua carta descreveu anos se mudando nomes, vivendo em medo constante de descoberta. Ela havia construído uma boa vida no Canadá, mas sempre com o conhecimento de que Rafael ainda estava lá fora, potencialmente a caçando. Ler sobre sua condenação foi como ser libertada de uma prisão que nem percebi que ainda estava. Ela escreveu. Pela primeira vez em mais de uma década, posso parar de olhar por cima do ombro. Obrigada por ter a coragem de acabar com esse pesadelo para todas nós. Aquela carta me lembrou por que a operação da Polícia Federal havia valido o risco. Não era apenas sobre minha segurança. Era sobre quebrar um ciclo de violência que havia destruído múltiplas vidas por mais de uma década. Ao me recusar a continuar fugindo, não apenas reconquistei minha própria vida, mas impedi Rafael de continuar a aterrorizar outras mulheres. Às vezes, as batalhas mais importantes são as que lutamos não apenas por nós mesmas, mas pelas pessoas que vêm depois de nós. O tecido cicatricial do trauma não desaparece, mas pode se tornar uma fonte de força, em vez de vergonha. Cada dia que vivo livremente é uma vitória sobre a pessoa que tentou roubar minha autonomia e me reduzir a um objeto de obsessão. Isso vale a pena celebrar, e vale a pena compartilhar com qualquer pessoa que precise ouvir que mesmo as situações mais aterrorizantes podem ter finais onde os mocinhos ganham. Às vezes, a decisão mais perigosa também é a única que leva à liberdade real. Comentem abaixo e se inscrevam se querem mais histórias sobre pessoas que assumiram controle quando o sistema não conseguiu protegê-las.